Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje vamos conhecer o girassol. Poucas pessoas sabem, mas ele é a flor símbolo da Páscoa, que será neste domingo, dia 1º de abril. Isso mostra o quanto as plantas são importantes e fazem parte de diversas datas marcantes na nossa cultura popular. Esse vídeo também é especialmente para minha irmã, que já faz um tempo que me pede para falar dessa planta, que é a sua preferida. Vamos lá? O nome científico é Elianthus annus, família Asteriaceae, categoria flores anuais. Seu clima é equatorial, mediterrâneo, subtropical, temperado e tropical. Sua origem é América Central e América do Norte. O seu porte, de 60 centímetros até 4 metros de altura, dependendo da espécie. A sua luminosidade é o sol pleno e o seu ciclo de vida é anual. Seus nomes populares são girassol ou mirassol. O girassol é uma planta extraordinária, seja por sua beleza, seja pela sua capacidade de produção de sementes de grande valor nutricional. Como o próprio nome diz, as flores do girassol realizam heliotropismo, ou seja, elas seguem o sol. Por ser uma espécie que foi domesticada há milhares de anos, o homem acabou desenvolvendo um grande número de variedades para duas principais finalidades. A primeira, plantas não ramificadas com grandes capítulos. O que é capítulos? É a designação dada a uma inflorescência caracterizada por ter as flores inseridas num receptáculo discoide ou arredondado, protegido por brácteas. É comum existirem tipos de flores diferentes nessas inflorescências, como acontece nas compostas, que é o caso do girassol, em que as flores são situadas na periferia e são muito diferentes das situadas no interior do disco. São essas flores que a gente conhece, que tem o miolo, com as sementes lá dentro e as pétalas em volta. Então, os girassóis, as margaridas, são um exemplo de flores em capítulos. E numerosas sementes para uso alimentício e na produção de óleo. E a segunda finalidade, plantas muito ramificadas com mais de um capítulo floral para utilização ornamental. A maioria dos girassóis são altos, podendo alcançar até 4 metros em cultivo no solo, dependendo da espécie. O caule é herbáceo e piloso, que possui pelos. Suas folhas são ovais e cordiformes, ou seja, em forma de coração, muito pilosas também, o que lhe confere uma coloração acinzentada. Suas flores são grandes, podendo atingir 30 centímetros. Podem ser flores simples ou dobradas, de cores diversas, principalmente amarelas, vermelhas, alaranjadas e marrons. A mais conhecida é a amarela. Os frutos formados são do tipo aquênio. É um tipo de fruto normalmente seco, conhecido popularmente como semente. Vale ressaltar que o girassol é uma planta anual. Esse tipo de planta normalmente germina, floresce e morre no período de um ano. Algumas podem até viver um pouco mais de um ano se não encontrar as condições apropriadas para se reproduzirem, mas plantas anuais dificilmente vivem mais de um ano. Algumas plantas sem sementes podem ser também consideradas anuais, ainda que não floresçam, o que não é o caso do girassol. Cultivo. Devem ser cultivadas sob sol pleno, em solo fértil e enriquecido com matéria orgânica. Algumas variedades podem tolerar a meia sombra, mas o caule que se desenvolve é frágil e corre o risco de tombar com o peso da planta. O girassol também cresce bem em temperaturas elevadas, podendo tolerar até mesmo temperaturas próximas a 40 graus, mas é uma planta que não tolera ventos fortes em tempestades, porque elas causam danos em seu caule, flores e folhas. O girassol pode ser cultivado em vasos grandes, mas neste caso é ideal plantar apenas cultivares ornamentais anãs ou plantas de menor tamanho. Porém, cuidado com a qualidade que você compra. Apenas o girassol anão é realmente adequado para ser cultivado em vaso. As qualidades de girassóis anões adequadas incluem Pacino, Big Smile, Teddy Bear e Music Box. Você pode procurar por esses nomes em gardens e floras, mas eles também podem ter outro nome na sua região. Então, sempre peça orientação para os vendedores. Todas essas espécies variam do tamanho de 30 a 60 centímetros. Os vasos ideais podem ser de 30 a 40 centímetros de largura para a maioria dos girassóis anões.
Já no caso dos girassóis mamutes ou grandes, precisam de recipientes de no mínimo 18 a 20 litros. Seu solo. O substrato ideal é o bem drenado, fértil e rico em matéria orgânica. Esta planta é bastante tolerante quanto ao pH do solo, sendo seu substrato fácil de compor. 2 partes de terra, 1 parte de areia, 1 parte de serragem, fibra de coco ou outra fibra que você costuma utilizar, 1 parte de humus de minhoca e 1 parte de adubo orgânico. Nessa mistura, você pode acrescentar opcionalmente, ou seja, se você quiser, 1 colher rasa de farinha de osso, 1 colher de torta de algodão, 1 colher de carvão novo, ele não pode ter sido utilizado em churrasqueira, é só quebrar ele em pedacinhos, e 1 colher de cinzas de madeira, que você pode encontrar nas pizzarias perto da sua casa, porque geralmente eles descartam as cinzas do forno. E ele é um adubo orgânico riquíssimo. Então, fica a dica para o seu substrato ficar super fértil, mas apenas se você quiser, tá? As regas. Ela aprecia as regas regulares e o solo úmido, mas pode tolerar um curto período seco. Poda. Normalmente não é necessário podar os girassóis, pois eles são plantas anuais, mas os girassóis que crescem em grupos podem necessitar serem podados para evitar que se derrubem uns aos outros. A adubação. Ela pode ser adubada 3 vezes ao ano, no final do verão, no final do outono e no final do inverno, com adubo orgânico, humus de minhoca ou adubo químico NPK 4148. Lembrando que adubo químico ou orgânico, use sempre uma proporção de acordo com o tamanho do seu vaso e cuidado com o excesso. Leia sempre o rótulo do fabricante caso seja adubo químico. Reprodução. Ela multiplica-se facilmente por sementes. Uso no paisagismo. Os girassóis são muito úteis no paisagismo. As variedades gigantes e ramificadas podem ser plantadas em renques, junto a cercas e muros. Deve-se ter cuidado para as espécies gigantes, pois elas ficam desproporcionais em espaços pequenos. As variedades anãs são adequadas para a formação de maciços, bordaduras e canteiros, e são também comercializadas em vasos e jardineiras. Suas originalidades. O girassol é um dos símbolos pascuais menos conhecidos em algumas regiões. É, porém, muito rico em conteúdo. Assim como para sobreviver, a planta precisa ter a sua flor voltada para o sol, do nascente ao poente. E segundo os cristãos, os seres humanos devem estar voltados para o sol Cristo, garantindo a luz e a felicidade. Os girassóis são plantas originárias da América do Norte, cultivadas pelos povos indígenas para alimentação. Foram domesticadas por volta do ano 1000 a.C. E Francisco Pizarro, um conquistador e explorador espanhol, encontrou diversos objetos incas e imagens moldadas em ouro que fazem referência aos girassóis como seu deus sol. Dos seus frutos, popularmente chamados de sementes, é extraído o óleo de girassol, que é comestível. A produção mundial ultrapassa 20 milhões de toneladas anuais de grãos. São especialmente indicadas para as crianças cultivarem devido ao seu rápido desenvolvimento e ciclo de vida, tornando-se um projeto muito educativo. O girassol é uma flor simbólica que significa fama, sucesso, sorte e felicidade. Na Hungria, acredita-se que a semente do girassol cura infertilidade e as sementes colocadas na beira da janela em uma casa onde existe uma mulher grávida, o filho será homem. Na Espanha, para se ter sorte, são necessários você ter 11 girassóis em casa. A flor pode ser considerada a planta símbolo do novo milênio. O girassol possui uma grande importância na alimentação de pessoas e animais, devido às suas sementes e forragem de elevado valor proteico e calórico, além de serem ricos em vitamina E. Atualmente, também pode-se produzir biodiesel a partir do seu óleo, tornando-se uma excelente fonte de energia renovável. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou dele, curta, não esqueça de curtir porque me ajuda e ajuda no crescimento do canal. Compartilhe, comente no vídeo, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, tá bom? Eu espero que todos tenham uma feliz Páscoa. Lembrando que Páscoa não é só chocolate, a Páscoa é um tempo da gente lembrar do compartilhar, do renascimento de Cristo. Esse momento é para a gente compartilhar com a nossa família, com os nossos amigos. Então eu desejo uma feliz Páscoa para todos e lembre-se que o girassol também é um símbolo da Páscoa. Então se você for fazer alguma coisa especial, uma mesa decorada, coloque um girassol que vai ficar bem bonito. Tenham todos uma feliz Páscoa e tchau!